Bom dia. Good morning. That's all the Portuguese I know. Isso é tudo que eu sei em português. Are you well? Vocês estão bem? Good. You look well. Vocês parecem que estão bem. You look really happy today. Vocês parecem bem felizes hoje. It's a real honor to be here. É uma honra para mim poder estar aqui. I'm an accountant, Eu sou um contador. so it's an honor to be anywhere. Então é uma honra para mim estar em qualquer lugar. But especially here on a pulpit. Mas especialmente aqui no púlpito, This is a real privilege that I have now to stand here. para mim é um grande privilégio eu estar aqui diante de vocês. I'm honored by your attention and I'm honored by the pastor's trust. Eu estou honrado pela sua atenção e também estou honrado pela confiança do pastor. So let's pray we have a good meeting Então vamos orar para que a gente tenha uma boa reunião and I don't break anything. e que eu não quebre nada. Father God, thank you for these people. Deus Pai, muito obrigada por essas pessoas. Thank you, God, for this church. Obrigada por esta igreja. I ask you to prosper this church. Eu oro para que o Senhor prospere essa igreja. I pray you protect everyone Eu that oro para que o attends. Senhor proteja cada um aqui. Father, I'm asking you to give us wisdom Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria and make us pleasing to you every e day. que a gente possa te agradar todos os dias. I ask this in Jesus' name. E eu peço isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Today I'm going to talk about prayer. Hoje eu vou falar sobre oração. And remember that I'm not a theologian, I'm an accountant. E lembre-se disso, eu não sou um teólogo, eu sou um contador. So some of these ideas might not be quite accurate, but Então algumas das minhas ideias pode ser que não entrem em acordo, mas these are my observations about prayer. essas são as minhas observações a respeito de oração. I think there is one type, I think there are 7, maybe 8 types of prayer. Eu acredito que tem de 7 a 8 tipos de oração. 8 different ways that we talk to God. 8 maneiras diferentes que a gente fala com Deus. The first one is just honest, devoted prayer. A primeira é a oração que é honesta e de devoção. That's a really sweet prayer. É uma oração bem doce. There's a verse in 2 Corinthians 11:3. Tem um versículo em 2 Coríntios 11:3. It says that there's a thing called simplicity and purity of devotion. Que existe a simplicidade e a pureza na devoção. That's this first kind of prayer. É esse tipo de oração que eu estou falando. It's just beautiful and tender, É linda e bonita. and it loves Jesus. Yeah? E ama Jesus. I think those prayers are sweet to God's ear Eu acredito que esse tipo de oração é bem doce ao ouvido de Deus. because they feel sweet to my heart. Porque para mim, eu sinto dessa forma. There's another kind of prayer. E existe um outro tipo de oração. Number 2 is intercessory prayer. É a oração intercessória. We have at my church intercessors. Na minha igreja nós temos alguns intercessores. They're usually women, A maioria são mulheres. and they get a burden for someone else. E eles sentem uma carga por outra pessoa. And they pray with passion and tears. E oram com paixão e lágrimas. Do you have those here? Vocês têm aqui Yeah. esse tipo de intercessores? They are a powerful ministry. É um poderoso ministério. I'm so grateful to have those. E eu sou muito agradecido por tê-los. And I'm so grateful I'm not one. Because it's hard. E eu estou bem de não ser, porque é muito difícil, é duro. It looks like a really hard thing Se parece como algo bem pesado to do intercessory prayer. fazer oração intercessória. The third kind of prayer is asking God for things. O terceiro tipo de oração é a oração de petição, pedir coisas para Deus. I like the word petition. Eu gosto dessa palavra, petição. We go and knock at the door of heaven A gente vai e bate na porta do céu. and say, Father God, I need things. E a gente fala, Deus Pai, eu preciso de coisas. I do that prayer often.
Eu faço muito esse tipo de oração, because I need lots of things. porque eu preciso muitas coisas. Or at least I imagine I do. Eu imagino vocês também. Petitioning prayer. Oração de petição. Now we have some other kinds of prayers. Agora nós temos outros tipos de oração também. These I have observed. Essas orações são as quais eu comecei a observar. They might not be in the Bible. Talvez elas não estejam na Bíblia. So I'll let Pastor fix this after I leave. Então vou pedir que o pastor depois conserte essa pregação quando eu sair daqui. I think there is a politician's prayer. Eu acredito que tem um tipo de oração que é uma oração política. They puff up A pessoa se porta assim and they say many words e falam muitas palavras that mean nothing. que não significa exatamente nada. Blah 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 Blá, 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 blá. blah 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 Blá, 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 blá. blah 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 Blá, 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 blá. blah blah Blá, blá, blá. blah. Blá. Nice. I like it. Then there's the informational prayer. E aí tem a oração que é cheia de informações também. We use this when we are aware that God has missed something. A gente usa esse tipo de oração porque a gente crê que Deus ele esqueceu de algo. I mean, it's got to be super busy in heaven. Ah, Deus ele deve estar muito ocupado lá no céu, Managing Brazil and the United States, cuidando do Brasil, dos Estados Unidos, all these countries and people, todos esses países, essas pessoas, Problems. muitos problemas, angels flying around. os anjos voando ao redor. It's got to be super busy up there. Ah, Deus deve estar muito ocupado lá em cima. Surely God misses something. Ah, com certeza ele está esquecendo de algo. So sometimes we have to remind him. Então algumas vezes a gente Oh. precisa lembrar a Deus. I'm sure you forgot, Deus, eu sei que você esqueceu, but I need this. mas eu preciso disso aqui. Or this is happening. Ou isso aqui está acontecendo. Or she's been doing that. Ou ele está cometendo algo errado. Right? We inform God A gente começa a informar a Deus, because we think maybe he doesn't know. porque a gente acha que ele não conhece, não sabe o que está acontecendo. Just my observations. Isso são só observações minhas. There's two kind of parenting prayers. E existem dois tipos de orações paternas, ou dos pais. There's the kind when your children are beautiful babies, Tem o tipo de oração quando os seus filhos são bebês lindos and when they get married. e quando These eles, two times. e quando eles se casam. São dois tipos de oração. These two times bring out this adoration. São prayer. esses dois tipos. E isso traz, tanto quando é bebê, quando está casando, traz essa adoração, essa oração que é uma adoração. This gratitude for our children. Essa gratidão pelos nossos filhos. It happens when they're asleep too. Isso acontece quando eles estão dormindo também. They're so beautiful. Eles são tão lindos, We're so grateful. são tão agradecidos. Thank you for these babies, Lord. Obrigado por esses bebês, Senhor. They're so cute. Ah, eles são tão lindos. Then there's the other parenting prayer. E existem outros tipos de oração que os pais fazem. That happens all the rest of the time. E isso acontece durante todo o outro resto do tempo. It's really simple. É muito simples. Ai, ai, ai. Just, oh my word. Ai, 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 oh meu Deus. We are just like, what is wrong with this kid? E a gente está assim, ai Deus, o que está errado com essa criança? I have two sons. Eu tenho 2 filhos. When they were first new and born, they were so beautiful. Quando eles eram bebezinhos, eram tão lindos. Then they just grew into teenagers. E aí eles cresceram e se tornaram adolescentes. Ai, ai, E eu ai. estava assim, ai, 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 ai. You know, you probably don't have that problem Talvez here. vocês não tenham esse problema. The last kind of prayer E o último tipo de oração, I discovered one day eu descobri um dia, when God asked me a question. quando Deus me fez uma pergunta. I was walking along doing my other 7 prayers. Eu estava andando sozinho, fazendo todos os outros tipos de oração. Ai, ai, Eu ai. estava, ai, ai, ai. Aww. Ah, Oh, travail. Yeah. com gemidos. I'm doing all these prayers Eu estava fazendo todas essas orações, because life is messy. porque a vida é uma bagunça. Is that true here? Isso é verdade aqui? Because it's true there. Porque isso é verdade lá.
Life is just crazy. A vida, ela é louca. Stuff's breaking. Coisas quebram. My wife isn't doing what I want her to do. A minha esposa está fazendo o que eu não quero que ela faça. She's always right and that bothers me. Ela sempre está certa e isso me incomoda. I'm trying to make I'm trying to look right and good. I'm trying to be good. Eu fico tentando estar mostrando que estou bem, que está tudo bem comigo. And my hair falls out. E aí meu cabelo começa a cair. What's up with that? O que está acontecendo? I'll catch up with my hair someday. Eu- It went to heaven before me. It went to heaven before me and I'll catch up someday. Vai ter um dia que eu vou conseguir ter meu cabelo de volta. Ele foi para o céu primeiro que eu. Yeah. So I'm not worried about that. But I was in one of those days with my 7 prayers. Mas eu estava um daqueles dias com as minhas orações. And I was walking my dog. E eu estava caminhando com meu cachorro. This is Pepper, my dog. Pepper? My dog's Pepper. O nome do meu cachorro é Pepper. Esse é o Yeah. Pepper, meu cachorro. Pepper and I are out talking to God. O Pepper e eu, nós saímos para poder conversar com Deus. And I'm in a deep conversation. E eu estava numa conversa bem profunda. I'm actually trying to solve some problems. Eu estava tentando resolver alguns problemas. It's like, man, God, I wish you could help me with this. E eu estava assim, Deus, eu espero que você possa me ajudar com isso aqui. I'm walking with my dog. E eu estava caminhando com meu cachorro. I'm watching Pepper. E eu estava olhando o Pepper. She's smelling here and smelling there. Estava cheirando ali, estava cheirando ali. Stops to pee and smells again. Parou para fazer xixi e começou a cheirar aqui, cheirar ali. I think, God, what is wrong? What do I need to do? Eu falei, Deus, o que está errado? O que eu preciso fazer? And he asked me a question. E ele me fez uma pergunta. He said, why are you looking down? Ele falou, por que você está olhando para baixo? Well, I don't want to step in Pepper's pee. Eu falei, eu não quero pisar no xixi do Pepper. He said, no, that's not the reason. Aí ele falou, não, essa não é a razão. You have taken your eyes off of me and put them on the things of man. Você tirou os seus olhos de mim para colocar nas coisas dos homens. I thought, yeah, that's kind of true, huh? Eu falei, isso é verdade. But these things are the things that scare me and bother me. Mas essas coisas são coisas que me incomodam e que me aterrorizam. These are the things that make my heart heavy. Essas são as coisas que fazem que o meu coração fique pesado. And I can't reach the heavens. E eu não posso chegar e alcançar o céu. He said, what would it be like if you prayed forward E ele falou para mim, como que vai se parecer se você começar a orar into para frente, next week? para a próxima semana, para aquilo que vai acontecer na próxima semana? If you planted prayers like seeds 1 week ahead, Se você plantar a oração como a semente a cada semana and then 2 weeks ahead, e 2 semanas à frente, and then 3 weeks ahead, e aí 3 semanas à frente, I don't know. eu falei, eu não sei, I've never done that. eu nunca fiz isso. I've always used my 7 types of prayer Eu sempre usava os meus 7 tipos de oração for the problem that I am crashing upon. para o problema que estava acontecendo comigo. Do you know what I mean? Você sabe o que eu estou falando? It's like I realize I react to things. Eu percebi que eu estava reagindo através das coisas que estavam acontecendo. Problems happen and then I react to that with Os prayer. problemas aconteciam e eu reagia com isso. Prayer and other things like crying and Eu orava outras coisas, eu chorava, complaining, eu murmurava, which I think might be another form of prayer. que eu acredito que é um outro tipo de oração também. Whining and complaining. É a oração da murmuração. Maybe not. But he said, how about instead of life happening to you, you happen to life?
E ele falou para mim, o que você acha que ao invés da vida bater em você, vier até você, você fazer algo com que algo aconteça para a sua vida? I thought, well, can I do that? E eu pensei, será que eu poderia fazer isso? And he said, do you remember when you were a boy? E ele falou para mim, você lembra quando você era um menininho? I had a memory. E aí veio uma memória. I'd forgotten all about it. E eu tinha esquecido sobre isso. So I'll tell you this memory. Então eu vou falar para vocês agora essa memória. I was about 10 years old, Eu tinha 10 anos de idade and my family owns a ranch. e a minha família, eles tinham um rancho. We have cattle and we grow alfalfa. A gente tinha um campo lá que dava alfalfa. Do you know what cattle are? Vocês sabem o que é? Sorry. Como? Horta. Cattle? Dava Cows? horta e alfalfa. Do you know what alfalfa is? Vocês sabem o que é alfalfa? Não. Okay. It's like, it's a plant É uma planta that you grow que cresce and you cut it e você corta to feed cows. para alimentar vacas. It's a beautiful plant É uma planta muito bonita and it makes the best meat. Oh, e ela faz a melhor carne. Brazilian type meat. É Yeah. o tipo da carne brasileira. Yeah. I grew up on meat like yours. Eu cresci comendo carne assim como vocês aqui. Well, growing the alfalfa Mas quando a alfafa estava crescendo, is all done within a certain amount of time. e leva um tempo, ela leva um período de tempo para poder crescer. We have these huge fields with just dirt and stubble. A gente tinha esse campo grande que estava cheio de sujeira. And this is because nothing has grown in this field since last harvest. E estava desse jeito porque nada tinha crescido nesse campo até a última colheita. The days are really hot in E os where I'm dias from. estavam bem quentes lá onde eu morava. I know they're hot here. Eu sei que aqui também é quente. They're hot there too. Lá também é quente. 38, 39, 38, 39 graus. very hot days. Bem quente. But it's very dry where I'm from. Mas é muito seco lá onde eu venho. Everything turns brown. Tudo se torna marrom. So in the summer heat, we have to water these Então, fields. durante o verão, o calor do verão, a gente tinha que molhar ali as sementes. And the way we do it is we bring water in a ditch and we let it flood the field. A gente trazia a água ali e jogava sobre aquele campo. And when that has soaked into the ground, E quando a água estava já ali na terra, we stop the water and go water another field. a gente parava, desligava ali o que gerava água e a gente ia para outro campo. But you only have a little time to do all of this watering Mas a gente tinha somente um pouquinho de tempo para poder regar tudo aquilo. because we don't own the water. We don't own the water. Porque a gente não era dono da água. You see, it comes from the river and it flows through this valley. Então vinha pelo riozinho e chegava nesse vale. And when it comes to our land, we have to water for 3 days. E quando vinha para a nossa terra, a gente tinha que guardar, fazer alguma coisa para manter aquela água ali por 3 dias. And then we have to stop and let the water move on to the next E aí a gente field. tinha que parar e deixar que a água corresse para os próximos dias. Well, the day that this happened, when Mas I was 10, no dia que isso aconteceu, eu tinha 10 anos. when the water came down the ditch, Quando a água veio e passou por ali, I walked in early morning Eu to cam- see my uncle. eu caminhei ali de manhã bem cedinho para poder ver o meu tio. And he was lying in bed with a terrible ear infection. E ele estava deitado na cama com uma infecção terrível no ouvido. He could not get out of bed. E ele não podia levantar da cama. Now, I've known some really tough men in my life, E ele era um homem muito duro. but I've never known anyone tougher than my uncle. Eu já conheci muitos homens duros que passaram na minha vida, mas eu nunca conheci alguém tão duro como esse meu tio. And he was just moaning. Oh,
E ele estava gemendo lá. He could not get out of bed. Ele não podia sair da cama. I'm a little boy looking at my strong uncle Eu, como menininho, estava olhando para o meu tio forte, who is in pain. que estava em dor. He said to me, Stevie, you need to water the fields. E ele falou para mim, Steve, você tem que ir lá regar o campo. I said, you want me to water the fields? Eu falei para ele, você quer que eu vá lá e regue o campo? I can barely carry a shovel. Eu posso carregar a shovel? Yeah, a shovel that we would open. Don't worry about it. I was so young Eu era tão pequeno that I felt the weight of que eu responsibility senti o peso da responsabilidade land on my shoulders that sobre os day. meus ombros. So I said, okay, uncle. Então eu falei, tá bom, tio. I went out and climbed into his big pickup. Eu fui lá e subi na picape dele. I sat on the seat and I looked over the dashboard. E eu olhei assim por cima para poder ver como estava. I started the truck. Liguei ali o caminhão, a picape. I reached down and I tried to put it in Eu estava gear. tentando colocar meu pé lá. The truck takes off and I start driving this truck down E the a lane. picape foi engatando, mas eu consegui dirigir ali naquela terra. I drive way out into the field where the water E eu is. fui até o campo onde a água estava. I get out Eu saí and I take a shovel e eu peguei a pá and I go find where the water is. e eu fui tentar encontrar onde a água estava. I dig a hole in the ditch and the water spills into the Eu fiz field. buraco lá no chão e a água começou a sair por ali. It just begins to flood, but there are acres and acres. E começou a encher ali. So I go to another place on the ditch and I Então eu fui para um outro lugar open the ditch and e eu abri a torneira e a água também saiu. spills acres of water. E foi bastante água. Okay. I do this all morning long. E eu fiz isso todas as manhãs. I do it all afternoon long. Eu fiz também todas as tardes. I do it all evening and night Eu fiz long. também durante a noite. I am exhausted. E eu estava exausto. I don't know what I'm doing, Eu não sabia o que eu estava fazendo. but I know I've got to get the fields wet. Mas eu sabia que eu tinha que deixar aquele campo molhado. The next morning, I wake up. A próxima manhã eu acordei My uncle is still sick. e o meu tio ainda estava doente. I go back to the fields. Eu voltei para o campo Water is everywhere. e tinha água em todos os lugares. I have watered the entire valley. Eu molhei todo aquele vale. I close up the ditch Eu fechei ali a torneira and I worked for 3 days e eu trabalhei por 3 dias, watering our fields. regando os nossos campos. I didn't know if I did it right. Eu não sabia se eu fiz certo. I was so scared Eu estava com tanto medo, because if I fail, porque se eu falhasse, there's no alfalfa. não teria alfalfa. If there's no E se alfalfa, não tivesse alfalfa, there's no food for the não cattle. teria comida para a vaca. If there's no food for the cattle, Se não tivesse comida para a vaca, the ranch is in trouble. eu estaria com problemas. And it's all on E o my rancho. shoulders. E estaria tudo sobre os meus ombros. The third day I walked in O terceiro dia que eu andei lá, and Donnie is sitting up. Oh, he's awake. He's o meu tio ele estava desperto. Thank God. Thank God. E ele falou, graças a Deus. He said, how are you doing? Ele falou, como você está? I told him all the stories. Eu falei para ele todas essas I histórias. watered too much. E eu joguei muita água. I tried, but Eu tentei, mas I think I drowned. I eu think acho I que drowned a foi field. muita água lá. But I got all these 4 fields watered. Mas eu consegui encher lá os 4 campos com água. He said, okay. Ele falou, ok. The next weeks, As próximas semanas, well, it was my uncle's problem. It was his problem. He ran the ranch. ele que foi para o rancho. All that responsibility Toda a shifted responsabilidade estava com ele. back to his shoulders. Voltou para os ombros dele. Oh, I was so relieved. Eu estava tão feliz, liberto.
I get to be a kid again. Eu poderia voltar a ser criança. About 3 weeks later, Passaram-se 3 semanas we go out to this field. e nós voltamos para este campo, My big uncle and You- me. o meu tio e eu. And I realized that this field has awakened with alfalfa. E eu percebi que o campo agora estava despertando, estava começando a crescer alfalfa. It's growing tall in this field. E estava crescendo naquele campo. And I think, I did that. E eu pensei, foi eu que fiz isso. I know it's my uncle's field, Eu sei que é o campo do meu tio, but I was so happy mas eu estava tão feliz that it was growing que estava crescendo and it was green e estava verde and alive. e estava com vida. And no matter how hot the day was, E não importa quão difícil o dia foi, it was cool to the touch. estava lindo poder tocar. It's an amazing plant. Era uma planta maravilhosa. As the weeks went on, E conforme as semanas foram passando, that field grew deeper and deeper. começou a crescer mais e mais. I remember it right before we cut the field. Eu lembro que bem antes da gente cortar aquele campo, The alfalfa blooms. a alfalfa começou a florescer. Now the plant has this little purple flower on it. Essa planta ela tem uma flor que ela é roxa. It's absolutely beautiful. É muito linda. And when we went out this day, the field looked like a carpet of purple. E nesse dia que nós fomos lá, parecia o campo que era um tapete roxo. And it was deep. Tava, And grande. I was walking through these fields, E eu estava caminhando ali, just touching these plants, estava tocando as plantas. thinking, this is amazing. E eu estava pensando, isso aqui é maravilhoso. I did this. Eu fiz isso. I watered this field. Fui eu que reguei esse campo. And now I'm walking in full fields. Grown. Agora eu estou caminhando aqui e esse campo todo está cheio, cresceu. That day with Pepper, Aquele dia com a Pepper, God reminded me of that field. Deus estava me lembrando deste campo. He said, how would you like to walk in full fields? E ele estava falando para mim, como que seria para você caminhar nesses campos? I said, oh, I would like that very much. Eu falei, eu gostaria muito de ter isso. Because, man, life is messy. Porque a vida é uma bagunça. And I am really having a hard time. E eu estou tendo realmente um tempo muito difícil. Pepper knows, A Peppa sabia, but no one else knows how scared I am. mas ninguém mais sabia quão temeroso eu estava. No one else knows how hard things feel. Ninguém sabia o quão difícil estava sendo para mim. How things continue to attack. Como que as coisas continuavam a me atacar. And I'm trying to use my 7 prayer E eu types, estava tentando usar aqueles meus 7 tipos de oração, but they're not working. mas não estava funcionando. And God said, E Deus falou, why don't you happen to life instead of life happening to you? por que você não começa a trabalhar para a vida, ao invés da vida trabalhar para você? I said, how do I do that? E eu perguntei, como que eu faço isso? He said, what do you want next week? Ele falou para mim, o que você quer para a semana que vem? What harvest do you want to walk in Qual é a colheita, qual é o campo que você gostaria de estar caminhando? 1 week from now? De uma semana, daqui a uma semana. I want peace. Eu falei, eu gostaria de paz. Then plant peace. Ele falou, então plante a paz. What do you want 2 weeks from now? O que você quer daqui a 2 semanas? I want anointing. Eu falei, eu quero unção. Pray like seed into the second week. Falou, ore como a semente até a segunda semana. What do you want for week 3? O que você quer para daqui a 3 semanas? Week 4? Daqui a 4 semanas? Week 5? Daqui a 5 semanas? He told me that I should plant E ele falou para mim que eu deveria plantar a whole year of seed. durante todo um ano sementes. 52 weeks. 52 semanas. And when I get to next week, E quando eu cheguei para a próxima semana, my prayers will only be little.
As minhas orações, elas estavam, tinha crescido um pouquinho, but they'll be there. They'll be sprouted. mas elas estavam crescendo. And by the time you get to week number 2, E quando eu cheguei para a semana número 2, it'll be up around my knees. elas estavam como aqui, crescendo no meu joelho, And na altura do meu joelho. I need to continue to pray E eu continuava orando 52 weeks ahead. 52 semanas. One of these days, he said, Desses dias ele me disse, Stephen, you will walk in full fields of prayer. Steve, você vai caminhar num campo cheio de oração. And those prayers will blossom. E essas orações vão florescer. I said, I like that prayer. Eu falei, eu gosto dessa oração. And so here's my question to you. Então aqui vai a minha pergunta para você. How would you like to walk in full fields? Como você gostaria de caminhar nesses campos cheios? And what kind of seed would you plant? Ou que tipo de semente você gostaria de plantar? What would you like to have? O que você gostaria de ter? What would you like to feel with your hands? O que você gostaria de sentir com as suas mãos? Would it be power, Pode ser poder, peace, paz, strength? força. What do you need? O que você precisa? I'm actually asking Eu estou te perguntando, because I don't know what you need in. porque eu não Brazil. sei o que você precisa. I know you have a election next week. Eu sei que vocês vão ter eleições semana que vem. We can pray forward into next week for this. A gente pode orar hoje para a próxima semana. What do you want that election to be? Como que você gostaria que essa eleição fosse? Maybe justice, Talvez justiça, maybe reform. talvez reforma. I don't know. Eu não sei. Well, then what do you want a week after that? Ou o que você gostaria na semana depois dessa? A week after that? A semana on, após essa? and on. E após, e após. I would like us to just pray. Eu gostaria de... I would like us to pray. Eu gostaria de orar, Because this is I'm finished with my message. porque aqui eu termino com a minha mensagem. The 8th kind of prayer Aqueles 7 tipos de oração, aqueles 8 tipos de oração. is the best kind of prayer for me. Best kind for me. São os melhores tipos de oração para mim. What I would like to do is invite you to stand up Mas o que eu gostaria de fazer é de pedir que você se colocasse de pé agora and sow some seed. e plantasse, jogasse algumas sementes. But I don't know what your seeds are. Mas eu não sei o que são as suas sementes. What do you want to grow? O que você quer que cresça? Does anyone know? What would you like to grow? Alguém aqui sabe o que você exatamente quer que cresça? What would you grow for your children? O que você quer que cresça para os seus filhos? What would you grow for your church O que você quer que cresça para a sua igreja and your nation? e para a sua nação? Father God, Deus Pai, I ask that you would give us seed eu right now. peço que o Senhor nos dê sementes. You would place in our mind an idea Que o Senhor coloque na nossa mente a ideia of the kind of seed we need to take hold of. dos tipos de semente que a gente precisa ter. I want you in the room to think of what you want to plant. Eu quero que você que está aqui pense naquilo que você quer plantar. Do you need financial breakthrough? Você precisa de um romper nas suas finanças? Plant that in the future week. Então plante isso para a semana seguinte. Plant it in every week if you wish. Plante isso para todas as semanas se você quiser. But you're going to need more than just financial breakthrough. Mas você vai precisar muito mais do que somente um romper nas suas finanças. So Father, we reach in and grab a second kind of seed. Então, Pai, a gente pega agora esses tipos de sementes.
And we ask you to give us wisdom on where to plant it. E a gente pede que o Senhor nos dê a sabedoria para poder plantá-las. We do this for 3 weeks A gente faz isso para daqui a 3 semanas. and 4. E 4. Father God, we pray for week 5. Pai, nós oramos pela semana número 5. Don't be passive here. Não seja passivo aqui. I want you to put on your Eu lips quero que você coloque na sua boca the seed you want in the a ground. semente que você quer plantar. I know how to do this for me, Eu sei como fazer isso para mim, but I don't know how to do it for you. mas eu não sei como fazer isso para você. In fact, I won't do it for you Em fato, eu não quero fazer isso para você, because this is your time. porque esse é o seu tempo. Father God, Deus Pai, bless these prayers. abençoe essas orações. We just continue now Nós continuamos agora. and we place prayers in the ground. E a gente começa a lançar essas orações no campo. 12 weeks, 13 weeks, 12 semanas, 13 semanas, 14, 15 weeks. 14, 15 semanas. Father, we ask for these prayers. Pai, nós pedimos por essas orações. Give us ideas. Nos dê ideias. Teach us, Holy Spirit, Ensina-nos, Espírito Santo. what we should be placing O que a gente deveria estar semeando ahead of our lives à frente da nossa vida. so that when we come to those days, Para que quando a gente chegar àqueles dias, these people essas pessoas would walk in full fields. vão caminhar em campos cheios. Father, bless these prayers now, Pai, abençoe essas orações agora. all the way to week 48, 49, Na and semana 50. 48, 49. An entire year's worth of prayer. E durante todo o ano com oração. Father, we bless the ground. Pai, nós abençoamos o campo. We bless those weeks that will come. Abençoamos essas semanas que virão. Father, help us happen to our life. Pai, nos ajuda para que a gente faça algo acontecer na nossa vida. Teach us to live by faith Ensina-nos a viver pela fé. and actually plant what we need. E plante aquilo que a gente precisa. Just a moment longer. We'll just take a moment longer Só vamos tomar mais um momento. and ask the Lord, E peça para o Senhor. what more seed do you need to plant? Quais são as sementes que você precisa plantar? Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Pai.